Olá, tudo bem? Eu me chamo Matheus, sou graduando em Física pela UFSCar e sejam mais que bem-vindos a esse incrível mundo da ciência e da tecnologia. Hoje faremos um breve estudo sobre os tipos de lentes ópticas. Vamos acompanhar os slides a seguir. Nós vamos fazer aqui um breve estudo sobre os tipos de lentes ópticas, que são nada mais nada menos do que dispositivos ópticos, que a gente pode encontrar até mesmo no nosso dia a dia, como por exemplo, quem aí usa óculos, ou quando a gente for usar uma lupa para enxergarmos alguma coisa pequena um pouquinho mais de perto. Quem usa lentes de contato também são, bom, como o próprio nome diz, elas são lentes. E também a gente vai encontrar aí em câmeras fotográficas e filmadoras. Inclusive a câmera do seu celular também vai ter um conjunto de lentes. Certo, mas as lentes, como elas funcionam? Bem, elas se baseiam no princípio da refração, que é um fenômeno físico que acontece quando uma onda, no caso aqui a gente vai estar trabalhando com a luz, uma onda eletromagnética, ela vai passar de um meio para o outro. Então, por exemplo, o nosso óculos, quem usa óculos aí, a luz ela vai estar viajando pelo ar, certo? E aí, quando ela passar pela lente, que é um meio diferente, e aí, normalmente as lentes podem ser feitas de vidro, de plástico ou até acrílico. Existem também experimentos em que a gente usa a própria água como uma lente. Então, a nossa onda, no caso a luz, ela vai estar viajando, por exemplo, pelo ar, e aí, quando ela ultrapassar uma lente de vidro, como ela passou de um material para o outro, a luz ela vai ter um pequeno desvio em trajetória. Então, por exemplo, se ela estiver vindo aqui em linha retilínea, aqui tem uma lente, ela estava vindo para cá, ela passou para a lente, ela vai vir um pouquinho mais para cá, ou um pouquinho mais para cá, no caso, certo? E aí, a gente tem que estudar um pouquinho sobre a concavidade e a convexidade, sendo que um objeto côncavo, ele seria aquela parte onde a gente coloca umas coisas numa colher, pensando numa colher como exemplo, que ela tem uma parte côncava e uma parte convexa. Então é isso, pensando numa colher, essa parte aqui onde a gente, por exemplo, se a gente estiver tomando sopa, onde a gente pega a sopa com a colher seria a parte côncava e a parte de baixo seria a parte convexa. E aí a gente entra nos tipos de lente, efetivamente, que a gente tem as lentes convergentes, que elas também são chamadas de positivas. Elas vão possuir o centro mais espesso que as bordas. Então, ó, vocês podem ver que aqui na ponta, ela é bem pontudinha. Ela tem um pouco vidro aqui, pouco material, certo? E aqui no centro, ó, ela já é bem mais espessa. E as lentes convergentes, elas também sempre vão ter um dos lados convexos, sendo que o outro lado da lente pode ser de um outro formato. Então, os principais tipos que a gente tem é uma lente biconvexa, onde ela tem os dois lados convexos, uma lente plano-convexa, em que um lado é plano e o outro lado convexo, e nós temos também uma lente côncavo-convexa, em que um dos lados vai ser côncavo e o outro lado convexa. Mas percebam que todos esses postulados aqui servem para qualquer uma delas, certo? E aí nós temos também as lentes divergentes, que, ao contrário das lentes convergentes, estas são chamadas de negativas. E elas vão possuir as bordas mais espessas do que o centro. Então lembra lá, ó, por exemplo, aqui a nossa lente biconvexa. Ó, vocês percebem que aqui no centro ela é bem mais espessa do que nas pontas. O contrário de uma lente bicôncava, em que as pontas são bem mais espessas do que o centro. E elas sempre terão, um dos lados côncavos. Então, por exemplo, aqui nós temos uma lente bicôncava, em que os dois lados são côncavos, mas nós também podemos ter uma lente plano-côncava, em que um dos lados é plano e o outro côncavo, e uma lente convexo-côncavo, em que um dos lados vai ser convexo e o outro côncavo. E aí pode surgir a dúvida entre a diferença entre uma lente côncavo-convexa e uma lente convexa-côncava. E aí você vai ter que prestar atenção nas bordas e no centro.
Se as bordas forem menos espessas do que o centro, vai ser uma lente côncavo-convexa. Se as bordas forem mais espessas do que o centro, será uma lente convexo-côncava. A aula de hoje termina por aqui. Esse vídeo foi gravado como uma atividade do curso Criação de Videoaulas, oferecido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado a todos que acompanharam, um forte abraço e até uma próxima!